Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro, professor de escola bíblica dominical, meus irmãos. Nós iremos aprender aqui, meus irmãos, a lição do número 10, certo? A lição juvenil, onde o título é A Igreja e a Política. Amém, meus irmãos? Então iremos aprender essa lição aqui, meus irmãos. Será que cristão, será que crente pode se envolver com política? Qual é a opinião de vocês? Vamos lá? Meus irmãos, no nosso texto fala diz o seguinte: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos capítulo 13, versículo 7. Então temos as leituras diárias aqui durante a semana, muito boa, certo? A leitura bíblica em classe está lá em Mateus capítulo 22, versículo 15 ao 21, e depois 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 5. Vamos lá? Meus irmãos, aqui no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 15, certo? Diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. No caso, eles estavam querendo pegar Jesus em algum descuido, certo? E fariseu, você sabe o que é fariseu? Certo? A lição fala aqui sobre fariseu, certo? Fariseu, que grupo era esse? Fariseus aqui, meus irmãos, era um membro, certo? Membro de um grupo de judeus, certo? De judeus. Membro de um grupo de judeus, certo? Que obedecia às leis de forma rígida, certo? De forma rígida. Certo? Então eles eram um grupo de judeus, os fariseus, que buscavam obedecer a lei, certo? Da forma mais rígida possível, certo? Então esse é o grupo dos fariseus. A lição aqui também fala sobre, meus irmãos, os herodianos, né? Versículo 16. E enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então, os herodianos, quem eram os herodianos, certo? Herodianos. Os herodianos, certo, eram grupos, certo? Era um grupo de pessoas que estavam a serviço, certo? Grupo de pessoas que estavam, certo? Estavam a serviço de Herodes, certo? De Herodes. Nessa época aqui, Herodes, vou botar aqui Herodes Antipas. Herodes Antipas, certo? E também a serviço de Roma. E também obedecia Roma. Então, meus irmãos, os herodianos eram um grupo de pessoas que estavam a serviço de Herodes Antipas, certo? E também, consequentemente, né, do Império Romano, já que Herodes era funcionário, podemos assim dizer, do Império Romano. Então, no versículo 16, certo? No versículo 20 diz assim, olha: e ele disse-lhes: de quem é esta? Então eles interrogaram Jesus, né, porque eles queriam pegar Jesus em algum descuido. E eles interrogaram Jesus se era lícito, certo? Se era lícito pagar imposto, se era lícito pagar tributo. Né? Diz assim, olha, versículo 17. Diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Na verdade, isso era uma pergunta para querer prender Jesus, certo? Era uma pergunta cheia de malícia, certo? No versículo 20 diz assim, olha: e ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição, certo? Para quem não sabe, certo, a palavra efígie, certo? A palavra efígie, certo? É uma representação, certo? É uma representação de uma pessoa, certo? Em uma moeda ou medalha. Em uma moeda ou medalha, certo? Então é efígie, certo? Se você pegar a moeda, por exemplo, a moeda
uma moeda aqui do Brasil, vai ter uma imagem de alguém, aqui ele é chamado de efígie, certo? Vamos lá, meus irmãos. Então nós vemos aqui, certo? Aqui nós vemos aqui, versículo... Aí Jesus dá a resposta, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, certo? No versículo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, assim, olha: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. O que é deprecações? Olha aqui, olha. Deprecações. Deprecações. Quem sabe o que é? É o mesmo que súplica, certo? O mesmo que súplicas, o mesmo que súplicas, certo? Orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Versículo 2, pelos reis, certo? E por todos que estão em eminência, certo? A palavra eminência, vou botar aqui, olha, eminência, certo? A palavra eminência, certo? Significa que está em destaque. Quem está em destaque, certo? Quem está em... Então, eminência significa quem está em destaque, certo? É a palavra aqui, o significado da palavra eminência, certo? Então, vamos lá, meus irmãos. Nós vemos aqui, meus irmãos, né, nós como os cristãos, certo? A lição fala sobre a política, certo? A política é a igreja. Nós temos que ter o seguinte, meus irmãos, o seguinte: todo cristão, certo? Todo cristão está aqui, olha. O cristão, certo? O cristão tem dupla cidadania, perdão. Dupla cidadania. Uma humana, certo? E a outra, aqui botei aqui, ó, celestial, certo? Então, meus irmãos, se nós temos dupla cidadania, uma humana, certo? Uma terrestre e a outra celestial, eterna, meus irmãos, ou seja, meus irmãos, nós, certo? Nós temos o quê? Responsabilidades, certo? Nós temos responsabilidades, certo? Nós temos responsabilidades, certo? E obrigações certo? Com o nosso país e com a lei de Deus. Com o nosso país, certo? Com o nosso país e com o reino de Deus. E com, certo? O reino de Deus. Então nós temos dupla cidadania e também temos responsabilidades tanto para obedecer às leis humanas, tanto como obedecer à lei divina, certo? Então isso aqui é o primeiro aqui, meus irmãos. Vamos lá. Nós vemos aqui que, certo, o primeiro capítulo, certo, daqui da lição fala sobre Estado e sociedade, certo? Estado e sociedade. Estado e sociedade, certo? Essa palavra aqui, Estado, meus irmãos, significa que se refere a um país soberano, certo? Se refere, quando assim, olha, é o chefe de Estado, né? Está dizendo que aquele chefe representa aquele país soberano. Então essa palavra aqui, Estado, pode significar um país, certo? Um país soberano, certo? Um país soberano, certo? Então nós vemos aqui. Vamos lá no decorrer aqui da lição. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que nós temos aqui, meus irmãos, vamos lá, nós vemos aqui, certo, que a missão de Jesus nunca foi humana, certo? Olha aqui, olha, a missão de Jesus, certo? Nunca foi humana, certo?
Porque nós vemos aqui, meus irmãos, que os judeus esperavam que o Messias fosse como Davi, certo? Um líder político, além de um líder religioso, um líder político, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que nessa época que Jesus nasceu, nós vemos aqui que os judeus estavam sobre, pagavam tributos, certo, a Roma, certo? Então nós vemos aqui que os judeus, certo? Que os judeus, né, o Estado de Israel pagava, certo? Pagava tributo a Roma. A Roma, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus nunca foi um líder político. A missão de Jesus nunca foi humana, certo? Mas foi celestial, certo? Era divina, certo? Jesus veio para libertar o ser humano do pecado e não da política, né? Nós vemos aqui. Então, meus irmãos, os judeus estavam em Israel, né? E pagava tributo a Roma, certo? Porque Roma era o país predominante, era o país dominante, certo? Então nós vemos aqui que os judeus, né, que o Israel pagavam tributos a Roma. E eles fizeram essa pergunta a Jesus porque queriam prender Jesus, queriam fazer algo para que Jesus fosse preso, fosse morto, né? Porque, meus irmãos, se Jesus dissesse que era para pagar tributo a César, os judeus iriam denunciar ele que ele era judeu, mas que Jesus seria judeu, mas que era a favor de Roma. Se ele dissesse que não era para pagar tributo a Roma, então eles iriam entregar Jesus, certo, aos romanos, dizendo que Jesus queria fazer um motim. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus, conhecendo a sua malícia do seu coração, Jesus disse: por que me tentais, hipócritas? Então Jesus disse: olha, aí Jesus pergunta: de quem é a efígie e a imagem que está na moeda? Aí disseram: de César. Ele disse: portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, glória a Deus, que existem formas de governo, certo? Existem 3 formas, assim, olha, existe, certo? Existe aqui formas de governo. Quais são? Nós temos aqui, meus irmãos, a monarquia, certo? A monarquia, que é representada por um rei ou por uma família real, certo? Nós temos aqui, meus irmãos, a república, certo? Nós temos a república, que é representado pelo representante escolhido pelo povo, no caso o presidente, certo? Do qual aqui o regime Brasil é esse, né, presidente. E nós temos aqui o parlamentarismo, certo? Qual a diferença de parlamentarismo para a república? A república, certo, que é o representante do presidente, né, os governantes, né, que é escolhido pelo povo. O parlamentarismo é escolhido pelo parlamento, certo? Nós temos aqui, meus irmãos, o exemplo primeiro-ministro. A exemplo da Alemanha, né, tem a primeira chance tem a chanceler, certo? Nós temos aqui a Inglaterra, que tem o primeiro-ministro, então tem essa diferença, certo? Vamos lá. Então nós temos aqui, meus irmãos, monarquia, república e parlamentarismo, né? Nós vimos aqui, meus irmãos, que a Constituição Federal, certo? Constituição de 1988, certo? Constituição Federal. Botei aqui a CF. A nossa Constituição Federal de 1988, certo? Traz em seu primeiro artigo, certo? Que a forma de governo adotada pelo Brasil, certo? É qual? É a República, certo? É a República. Então nós vemos aqui, meus irmãos, federativo. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que esse é o estilo de governo aqui no Brasil, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, para finalizar aqui, né, essa parte aqui, nós vemos aqui, meus irmãos, deixa eu pegar aqui outro piloto aqui. Nós vemos aqui, né, e vamos lá, igreja e política. E o que é política, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que a política é o ramo da ciência, certo? Aqui, vou botar aqui, olha, política, certo? Política, certo? Que é a arte, né? Diz aqui, meus irmãos, Alexandre, assim, olha, política é a arte ou a ciência de governar, certo? Então a política, certo,
um ramo da ciência, um ramo da ciência social que trata, certo? Que trata do governo, e a organização do Estado. E a organização dos Estados. Então, meus irmãos, política é o ramo da ciência social, é o ramo da ciência, certo? Sociais, que trata do governo e da organização dos Estados. Então, meus irmãos, isso é o significado da palavra Estado, certo? Então, meus irmãos, acho que deu para você entender. Vou parar por aqui e já vamos iniciar outra parte aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando a outra parte aqui da lição. Meus irmãos, a nossa política, certo? A esfera da nossa política se divide em 3 poderes, em 3 partes. Qual é? Nós temos aqui o poder legislativo, certo? Qual é o papel do órgão legislativo, certo? O órgão é um órgão governamental, certo? Responsável pela elaboração, certo? Pela criação das leis. Ou seja, meus irmãos, toda lei que são criadas no nosso país passa pelo poder legislativo, certo? Então nós vemos aqui pela composição da legislação. Então esse é o papel do poder legislativo. Nós temos aqui o poder judiciário, certo? É responsável por determinar, certo? Determinar e salvaguardar o cumprimento das leis previstas na Constituição. Que Constituição? Na Constituição, né, das leis criadas pelo Poder Legislativo, certo? Então nós vemos aqui na Constituição assegurando os direitos dos cidadãos, certo? Então esse é o papel do Poder Judiciário, certo? É o Poder Judicial, certo? E nós temos aqui o Poder Executivo, né? É o órgão administrativo formado pelo presidente, seus ministros e secretários, sendo responsável por governar o povo, certo? Então tem esses lados aqui. Amém, meus irmãos? Se nós voltarmos aqui, meus irmãos, na lição, certo? Nós vemos que as leis no Brasil devem se basear na Constituição de 1988, certo? Então as leis, certo? As leis, ela tem que se basear, certo? Então nós vemos aqui, a lei tem que se basear porque como é que eu posso dizer, a base da nossa Constituição é a Constituição de 1988, certo? Então as leis criadas devem se basear nela, certo? Então nós vemos aqui, certo? Amém, meus irmãos? Agora vamos para o capítulo 2, certo? O nosso capítulo 2 fala sobre os cristãos, a Bíblia e a política, certo? Então, o capítulo 2 fala sobre cristãos, certo? Bíblia e política, certo? Cristãos, a Bíblia e a política. Nós vemos aqui. Vamos lá. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que todo cidadão, né, todo cidadão brasileiro, certo? Todo cidadão brasileiro, certo? Ele tem deveres, certo? Perante a lei, certo? Perante a lei. Nós vemos aqui o Estado, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, mas também nós cristãos, certo? Temos a Bíblia, certo? Como lei divina, certo? Então nós cristãos, certo? Nós cristãos brasileiros temos, não somente os cristãos, né? Todos, né? Todo brasileiro, né? Todo cidadão brasileiro, ele tem deveres com a lei e o Estado, certo? E nós cristãos, nós seguimos a Bíblia, que é um livro da lei divina, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que nós devemos interceder, certo? A Deus, certo? Interceder
pelos políticos. Pelos políticos, né, para que Deus abençoe ele e eles venham conhecer o nosso Senhor, o nosso Deus. Certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos. Vocês podem ver lá, 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 4 aqui. Nós podemos ver aqui, meus irmãos. Então nós podemos ver aqui, como na leitura bíblica aqui, nós temos o dever de orar pelas autoridades e por todo cristão em eminência. Certo? Nós temos aqui, meus irmãos, nós como cristãos, nós temos que dar um bom testemunho, certo? Um bom testemunho diante da sociedade. Certo? Então nós vemos aqui que também nós temos dar um bom testemunho, certo? Como cristãos, certo? Como cristãos, vou dar aqui dar exemplo. Dar exemplo como cidadão, certo? E como cristão, certo? Nós temos esse dever, certo? 1 Timóteo 3,7, nós podemos ver aqui, né? Vamos ler aqui 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, certo? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, diz assim, olha: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Então, meus irmãos, é necessário nós praticarmos a palavra de Deus e darmos um bom exemplo. Vamos lá. Agora, para finalizar, né, tem o capítulo 3, certo? O capítulo 3 fala sobre a política e o reino de Deus, certo? Nós temos aqui a política, no capítulo 3. Política, certo? Política versus o reino de Deus. Certo? Política versus o reino de Deus. Nós vemos aqui. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui, certo, que se era correto pagar imposto, certo? Nós vemos aqui quando perguntaram a Jesus, os judeus estavam sob o domínio do Império Romano, como eu já falei aqui no início, e eram obrigados a pagar tributos a Roma, certo? Então o povo judeu sonhava com a libertação do domínio romano, como eu já falei aqui no início, certo? Eles esperavam o Messias como um líder político e não como um líder religioso, certo? Só que Jesus veio não para libertar o povo da política, né, da opressão, mas Jesus veio libertar o ser humano da opressão do pecado, certo? Então, meus irmãos, que claro que nós como cidadãos, certo, cidadão brasileiro de qualquer lugar do mundo, e também como cristãos, nós temos, como já falei aqui, nós temos deveres perante a lei e o Estado, certo, do nosso país. Então, meus irmãos, por isso que Jesus, né, ele falou, não é isso? Nós vemos aqui de César. Nós temos aqui, meus irmãos, por isso nós temos aqui, meus irmãos, César, certo? Nós vemos aqui que, por isso, meus irmãos, que nós temos aqui a política versus o reino de Deus, nós temos aqui César, certo? E Deus. Olha aqui, meus irmãos, isso aqui é muito importante. Qual é que nós podemos ver aqui, meus irmãos, com essa resposta de Jesus aqui, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Primeiro, o que é para dar ao homem, nós não podemos oferecer a Deus, certo? E o que é para oferecermos a Deus, jamais, em hipótese alguma, podemos dar ao homem. Quando, meus irmãos, quando nós temos algo que só pode ser dado a Deus e o ser humano dá ao homem, nós podemos chamar isso de idolatria, certo? Porque a idolatria é pecado, certo? Então, meus irmãos, quando nós temos que, no caso, nós como ser humano, como cidadão, nós temos que pagar tributo, nós temos deveres perante a lei e o Estado, então isso seria honrar o Estado. Nós podemos comparar César, certo? Ao Estado, certo? A um Estado soberano, certo? Então, meus irmãos, aquilo que eu tenho para ofertar ou para dar ao Estado, eu não posso dar a Deus, porque, certo? Tributos e entre outras coisas, certo? Com meus deveres como cidadão. Porém, meus irmãos, aquilo que nós só podemos dar somente a Deus, certo? Somente a Deus, nós nunca podemos, certo? Dar aos homens, porque o que é de Deus e o que é do mundo, certo? O que é do Estado é do Estado. Então, meus irmãos, quando é algo que era para ser dado a Deus, damos aos homens,
Isso é chamado de idolatria, e idolatria é pecado, meus irmãos. Nós vemos aqui, meus irmãos, olha aqui para finalizar, a lição já está acabando, certo? Que a igreja, certo? A igreja de Cristo, nós podemos ver aqui, meus irmãos, a igreja de Cristo, nós podemos ver aqui, meus irmãos, não está sujeita, nem dependente ao Estado, certo? Quem manda, certo, na igreja de Cristo é Deus, certo? Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, a política, certo? A política, vou até trocar aqui. Nós vemos aqui que a política, meus irmãos, olha aqui, olha, a política é algo passageiro, transitório, certo? A política é algo transitório. A igreja, meus irmãos, a igreja, certo? Ela é eterna. Só para nós termos uma ideia. Amém, meus irmãos? Então, nós temos que se basear nisso aqui. Certo? Então, meus irmãos, para finalizar, né? Lá em Atos capítulo 5, versículo 29, diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, certo? Então, só para nós termos ideia, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui, né? Para finalizar, meus irmãos, nós sabemos que os herodianos, junto com os fariseus, eles questionaram Jesus, certo? Sobre essa pergunta, se era lícito pagar tributo a Roma, certo? Mas por trás dessa pergunta existia uma malícia para querer prender Jesus. Mas Jesus, meus irmãos, como Filho de Deus, ele conhece o que nós pensamos, e ele conhecendo a malícia do coração daqueles homens, certo? E Jesus os chama de hipócritas, e nós vemos aqui, meus irmãos, portanto, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César, o que é do Estado, não posso dar a Deus, e o que é de Deus não posso dar a ninguém nem ao Estado. Amém, meus irmãos? Então tem tudo isso aqui, né? Que nós possamos se alegrar na presença de Deus, né? Perder o barulho, porque é o barulho aí dos carros passando na cidade. Então, meus irmãos, o que é de César, o que é do Estado, não posso oferecer a Deus, nem o que é de Deus não posso oferecer ao Estado. O que é de Deus, né? Honra, adoração, certo? O que é que eu posso oferecer a Deus? Honra, né? Adoração, glória a Deus, oração, né? Se humilhar diante de Deus. O que é que eu posso fazer pelo Estado? Pagar tributo, pagar imposto, como nós já pagamos e muito, certo? Cumprir os deveres e as leis humanas, certo? Eu só posso, meus irmãos, a Bíblia fala, meus irmãos, que nós só tem uma hipótese que nós podemos deixar de seguir a lei humana. Qual é? Quando essa lei humana fere a lei divina, certo? Então, quando em alguns países, né, até aqui no Brasil e em outros lugares, né, quando a lei humana fere os mandamentos divinos, então eu estou apto para descumprir essa lei humana, certo? Porque a lei divina está acima da lei dos homens. Amém, meus irmãos? A lei de Deus está acima da lei dos homens. Vou parar por aqui e até a próxima lição.